Olá, galera! Como estão vocês? Espero que vocês estejam bem. Quem vos fala é o professor Marcos. Estamos aqui para mais uma videoaula. Dessa vez nós vamos falar sobre geometria plana e espacial. E tenho certeza de que será uma aula bem bacana. Espero que vocês aproveitem bastante, tá? Vou ocultar aqui a minha imagem para ela não ocupar muito espaço na nossa tela. E vamos dar início então à nossa aula, que não tenho dúvida de que há de acrescentar muito, né, no repertório de conhecimento de todos vocês. Tá certo? Muito bem, geometria. Do grego, geometria significa medida da terra. Os homens plantavam, né, lá os nossos primórdios. Então eles precisavam medir as suas propriedades para não se misturar. Então daí vieram os primeiros desenhos geométricos do solo, as medidas, né? Então aí daí vem a origem da palavra, então geometria, tá certo? Geo, terra, metria, medida, medida da terra. É isso aí. Abordaremos dois aspectos da geometria: a geometria plana e a geometria espacial, sendo que a plana tem duas dimensões, largura e comprimento, e a espacial ela tem três dimensões, largura, comprimento e altura, o tal do 3D, não é verdade? Então nós vamos estudar o que? Os elementos geométricos, né? As formas geométricas, com base, então, nas suas dimensões. Tá? O seu formato está relacionado às dimensões. Todo o nosso estudo será em torno dos poliedros. Então, esse nome aqui, poliedros, né, é o nome mais importante do nosso repertório de hoje. Então, nós começaremos falando de polígonos, depois os poliedros, prismas e pirâmides, e eu tenho certeza de que vocês vão gostar. Tá certo? Polígonos são, então, formas geométricas planas, tá? Ocupam duas dimensões apenas, né? E vem do grego. Polis quer dizer vários e gonia quer dizer ângulos. Então, polígonos, juntando tudo, vira vários ângulos. Então, são formas geométricas que possuem vários ângulos e esses ângulos têm a mesma medida. Tá certo? Geralmente é assim. Então, vamos lá? Aqui estão alguns exemplos. Os polígonos regulares são aqueles cujos lados têm a mesma medida, né? Então, o nome de um polígono está relacionado à quantidade de lados que ele possui. Então, por exemplo, triângulo, 3 lados. Quadrado, 4 lados. Pentágono, 5 lados. Hexágono, 6, e assim sucessivamente, vai para o infinito. Eu falei lados, né? Mas se eu tenho 3 lados numa figura plana, automaticamente nós teremos 3 ângulos também do lado de dentro. Se tem 4 lados, 4 ângulos, e assim vai para o infinito, tá certo? Então, tá aqui alguns exemplos, né, dos nossos polígonos regulares, sendo que nós temos muitos outros. E quanto mais lado tiver um polígono, mais parecido ele será, mais próximo ele será de uma circunferência. Olha que legal. Importante, né? Nessa tabela a gente tem aqui a relação entre o tipo de polígono e a quantidade de lados que ele possui. Então, se o polígono tem um lado, na verdade ele não é polígono, ele não existe, né? Um lado é só um risco. Se tiver só 2 lados, são 2 riscos, também não forma polígono. Com 3 lados, obviamente, formamos aquele triângulo que a gente acabou de ver no slide anterior. Olha aqui, ó, triângulo, né? Então, 3 lados. 4 lados, um quadrilátero, né? Tá lá, ó. Aqui o nosso quadrado, ele é um quadrilátero, né? 4 lados, tá? 5 lados, um pentágono, 6 lados, o hexágono, né? Então essa tabela aqui ela traz esses nomes gregos, né, dos nossos polígonos, conforme a quantidade de lados que eles possuem, tá certo? Depois eu vou disponibilizar separado essa tabelinha para vocês terem como objeto de estudo, né, de consulta. Os poliedros, então, são o quê? São sólidos geométricos, né? Eles têm 3 dimensões, né? Largura, comprimento e altura. E o significado da palavra polis, como nós já vimos anteriormente, significa vários. A palavra edra, do grego, quer dizer faces. Então, poliedros, várias faces. Tá certo? Faces são que as paredinhas, né, que vão formar ali o nosso sólido geométrico, tá bem? E aqui estão alguns exemplos de poliedros regulares. Olha só que legal. Então, aqui parece uma pirâmide, né? Aqui é tipo um cubo, né? Realmente é um cubo. Aqui já é uma figura bem interessante, né? Um octaedro, ele tem 8 faces que têm o mesmo formato.
tá certo? Aqui um dodecaedro aqui embaixo, ó, que tem 12 faces, né? Icosaedro tem 20 faces. Então assim vai para o infinito também os nossos poliedros regulares, tá bem? Então vamos estudar alguns casos. Bom, quais são os elementos que compõem um poliedro? Aresta, né? Arestas são as linhas resultantes do encontro de duas faces. Então eu pego duas faces de um poliedro e encosto uma na outra, vai formar uma linha, né? Lembrando que o poliedro pode ter várias faces, então ele vai ter várias linhas. E essas linhas a gente dá o nome a elas de arestas, tá bem? O polígono também, cada lado de um polígono a gente pode chamar de aresta. Que são vértices, né? São pontinhos, são os cantos da figura. Então, todo canto a gente chama de vértice, tá? Onde as arestas se encontram, né? Num único lugar. Então, esse único lugar forma um ponto, a gente chama ele de vértice. E as faces são as paredes, né? São as laterais, ó. Pode ser, né? São polígonos, né? Que formam as laterais do nosso poliedro e também formam as bases, né? As bases é a parte que fica apoiada no solo, tá? A gente vai ver nas figuras mais para frente, vocês vão ver que é bem fácil de entender esses três elementos aqui. Então, prisma, o que é prisma? Prisma é um poliedro, só que ele é um poliedro bem perfeitinho, né? E o nome prisma ele vem dos marceneiros da Grécia. Eles cortavam a madeira, pegavam um pedacinho dela e esse pedaço eles chamavam de prisma. E era um pedaço bem bacaninha. Aqui na frente tem algumas ilustrações que aproximam um pouco desse conhecimento, né? Olha aqui, ó. Esses bloquinhos de madeira são prismas. Prismas regulares, porque eles são perfeitinhos, né? Aqui do lado também, essa parte de concreto são prismas também, tem um formato hexagonal, né? Que tem 6 lados, ó, hexa, né? Então, são pedras aqui que se colocam nas calçadas. Mas são prismas bem perfeitinhos, tá vendo? São 2 exemplos de prismas, tá? E aqui, geometricamente, olha que legal. Esse vermelho é um prisma de base triangular. Olha a base aqui, a parte que está apoiada, né, no solo. Esse laranja aqui, ó, é um prisma de base quadrangular, base quadrada, né? O amarelo é um prisma de base pentagonal, 5 lados. Não é? Esse mais meio azulado aqui, né? Ele tem a base hexagonal, né? Tem 6 lados, ó. Esse verde aqui, a base tem 7 lados. Então, são prismas diferentes. Ele pode ter quantos lados quiser na base dele. E aí, quanto mais lados, mais aumentam as faces laterais. Tá vendo? Tá certo? Então, aqui são exemplos ilustrativos de prismas geométricos, tá? As pirâmides também são poliedros. Só que a diferença é que ela tem só a base inferior, que é a base que apoia no solo, e ela não tem a base de cima, né? Na parte de cima tem apenas um vértice, tá? Então a figura geométrica espacial é um poliedro, né? Conforme está escrito aqui. Ela tem a base e tem um vértice que é um dos mais importantes, é o que fica lá em cima, né? E as faces elas variam conforme o polígono da base. Né? As faces são as laterais, né? Então, se o polígono da base, que está lá no chão, for um quadrado, então essa pirâmide ela terá 4 faces laterais, tá? É isso que está escrito nessa frase do meio aqui. E a base ela pode ter vários formatos diferentes das pirâmides, né? Pode ser uma base em forma de triângulo, pode ser em forma de um pentágono, pode ser uma base quadrada, enfim, qualquer tipo de polígono pode caracterizar a base de uma pirâmide, tá? Olha elas aqui. Lá no Egito tem bastante, ó. Né? Essas fotos aqui são lá do Egito. Então, essas aqui têm a base quadrada, ó. Tá vendo? A maioria delas tem base quadrada, mas, como nós vimos anteriormente, pode ter quantos lados quiser a base, né, de uma pirâmide, tá? Aqui é a representação geométrica delas, ó. Essa branquinha tem a base triangular, essa aqui do lado direito tem a base quadrada, que é aquela que nós vimos no Egito, né? Essa aqui do lado esquerdo, rosinha, tem a base pentagonal, tem 5 lados, e assim vai. Né? Então tem infinitas aí, tem muitas formas de pirâmides diferentes. Agora, para nós estudarmos os elementos dos poliedros, olha que legal.
Como nós havíamos falado anteriormente, vértices, né? Olha só, cantinhos, ó. Então, todos os cantinhos de um poliedro a gente chama de vértice, tá? As faces, né, são as laterais. No caso, face lateral são as que estão ao redor, né? São as que formam os lados de um poliedro. Então, aqui é face lateral, essa aqui também é. Então, todas as faces laterais estão aqui ao entorno da figura. Tá? E a base é a face que fica apoiada no solo. Pode ter base inferior e base superior, tá? São todas faces. E as arestas, como nós vimos lá na descrição, são as linhas, né, onde encontram as faces. Ó, formam essas linhas roxinhas aqui. São os contornos, tá bem? São as arestas. Outra figura, olha aqui a pirâmide, mesma coisa. As arestas são essas linhas pretas, né? O vértice, né, tem um em cima aqui, mas tem 4 vértices aqui embaixo na base, ó. 4 pontinhos, né? Então, as faces são esses triângulos que estão inclinados aqui, são as laterais da nossa pirâmide, né? E a aresta da base são as linhas que compõem a base aqui embaixo. Tá certo? Então não tem muito segredo, né? A gente já consegue localizar aqui os elementos que nós tínhamos mencionado na página anterior. Aqui são as quantidades desses elementos. Então o cubo ele tem 12 arestas, 8 vértices e 6 faces, né? Conforme indica as setinhas aqui. A pirâmide de base quadrada, claro, né? Ela possui então 8 arestas, 5 vértices e 5 faces. Dessas 5 faces que ela tem, 4 faces são as laterais, são os triângulos, né? E uma das faces é a base, e a base nesse caso ela é quadradinha, tá vendo? Então tem essas quantidades aqui, a gente vai estudar isso um pouquinho mais para frente. Aqui um outro exemplo ilustrativo, que é um prisma pentagonal. Ele também tem a base superior, que é esse pentágono aqui em cima, né? Ó. E o vértice está aqui, ó, um dos cantinhos, né? Ó. Então tem vários vértices nesse prisma, né? Aresta também, ó, tem essa aresta lateral aqui, mas tem várias arestas laterais, ó, tá? Face lateral, a face é o plano aqui, né? Ó, esses retângulos, né? Ó, o retângulo aqui bonitão. Então isso aqui é uma face lateral. E tem as bases, né? A base de baixo, que é um pentágono, que está bem aqui atrás dessa barrinha escura aqui, né? E aqui a base superior. E aqui uma tabela. Essa tabela eu vou mandar para vocês separadamente, porque ela será consultada, né, para vocês estudarem. Servirá como material de apoio. Então, como ela funciona? Então, nós temos que pegar essa primeira coluna aqui, tem as informações de cada figura dessa, olha só. O nome do poliedro, né? Pirâmide triangular. Quem é a pirâmide triangular? Essa daqui. Olha que legal a pirâmide aqui, ó. O polígono da base dessa pirâmide, ó, é um triângulo. Por isso que ela chama pirâmide triangular, porque a base é um triângulo. A base é essa parte mais escura aqui, ó. Tá? Quantas faces tem essa pirâmidezinha aqui? Então ela tem 4 faces, né? Ó. 3 faces que estão em pé e uma que está apoiada no solo, que é a base, né? Arestas, ela tem 6 arestas, são as linhas, ó. Essas linhas de contorno são as arestas. Então ela possui 6. Quantos vértices ela possui? Ó, são os cantinhos, né? Os vértices, ó. Tem 1, 2, 3, 4 vértices, tá vendo? E assim segue da mesma maneira para todos esses sólidos geométricos que estão aqui, ó, todos os poliedros, tá vendo? A diferença é que esses 4 últimos aqui são prismas. Por que são prismas, né? Porque a base de baixo aqui, ó, que está apoiada no solo, é igualzinho à tampinha de cima, tá? Então por isso que eles são prismas. A pirâmide não, a base é uma coisa, né? E lá em cima tem um vértice. Então essa é a diferença, né, de um prisma para uma pirâmide. Mas todos são poliedros e é isso aí. Então aqui nós conseguimos, né, detalhar um pouco essa geometria de 2 dimensões e 3 dimensões, a plana espacial. Haverá uma outra videoaula que nós vamos dar continuidade nesse assunto, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido, né, e que nós possamos tirar bastante proveito desses conhecimentos, tá certo? Então, aguardem a próxima videoaula e se cuidem. Fiquem com Deus.